vai aproveitar agora, nesse bloco, para conhecer realmente o que o R1, o R2 e o R3 do serviço Saracuruna, Instituto de Ginecologia, fazem. Quais são os desafios, a rotina. Então, a gente queria entender exatamente. Eu peço que vocês se escolham, né? Então, vamos falar primeiro do R1, depois a gente fala do R2, a rotina de cada um, se dá para dar plantão, se não dá para dar plantão fora. Vamos falar R1 ginecologia, R1 maternidade. A rotina. O R1 sempre está em Saracuruna, quarta e sexta. Sexta é sempre plantão, que é Full o plantão time. do R1. Sexta. Então ele não está no 12 horas. Moncorvo nesses 2 dias. No R1 inteiro você não vai pro Moncorvo nem quarta nem sexta. Certo. E aí quarta você faz visita. E acho que no meu ano foi diferente da Giane. O meu ano era uma quarta você fazia para Natal, na quarta seguinte você estaria no plantão às 6 horas. Visita de manhã, plantão à tarde. E aí ficava de 15 em 15 trocando. E segunda-feira também é de 15 em 15. Uma quinzena você está no Saracuruna fazendo pré-natal e visita. Na semana seguinte você está no Moncorvo fazendo ambulatórios em geral. Então fica de 15 em 15 também. E terça e quinta é sempre Moncorvo. Porque vocês têm o canal teórico na terça. Isso. Né? E quinta marcação de cirurgia. E quinta marcação de cirurgia. É. Então, É um basicamente, o ambulatório mais R1, ele está na maternidade quartas e sextas, né? Isso. E os outros dias no instituto, fazendo ambulatórios gerais. E sexta é um plantão, Plantão. 12 horas. Então, 12 horas. Então, ao todo de plantão, vocês têm... No Moncorvo tem um de 12. Isso. E tem um Que é noturno. Vocês noturno fazem... e um... Diurno no Saracuruna. Então, fazem 1,5, 24. Elas fazem 24 horas de plantão, metade Semanal. 12 maternidade, Isso. 12 gineco. E Porque aí- elas têm, a gineco, elas têm plantão. Isso. Se elas não tivessem gineco plantão, elas teriam que fazer 24 horas de obstetrícia. Isso. Que era o que eu fazia. E a gente faz essa metade, né, do R. De um dia ali, a gente fica 6 horas no plantão e a gente tem as visitas no fim de semana também. A gente Que não a gente dá passa plantão no visita. final de semana, nem noturno no R1. Né? Na Maravilhoso. obstetrícia, incrível. Na Bom, obstetrícia, a no gente meu passa corpo a gente visita. faz. Visita, mas é de dia. É. Tipo, de 7 a 1. E os plantões no instituto, o R1 é sempre Sempre noturno. Sempre noturno. Segunda, e o quarta fim de sexta. semana. É. E o fim de Segunda, quarta, semana. sexta, final de semana. O fim de semana é do R1. Acompanhado com o R2 ou o No R3. instituto sofrem, né? Solo. Sozinho. Só o R1. É o R1. Mas geralmente E tem é um plantão tranquilo. no tranquilo. geral, o que é o combinado, né? Os R+, né, o R3, no caso, passam visita naquelas pacientes que estão ali. Como a gente não tem um grande fluxo, Risco. né? E as pacientes são muito basais, ou pré-operatório, ou pós-operatório. No geral, é isso. A gente passa visita, né? Os R3 passam visita. E aí, o R1 que fica ali. Mas tá todo Entendi. mundo também sempre... Auxiliando, dando Sim. suporte, É. principalmente porque ele é mais novo, ele está aprendendo. A gente tem muito contato com os staffs também. Sim. Qualquer coisa, passa um telefone. Oi, Zé. Socorro. Aham. Inclusive, já fui Já com fui- ele Já foi acompanhar. sexta-feira à noite. Já fomos sexta, já fui domingo à noite com ele, porque eu também era futreca, assim, eu gostava de Aham. ficar sabendo o que estava acontecendo. Aí eu ia com ele. E agora vamos pro R2. O R2 Que aí é você que tá já Sou eu. você já está mais tranquilo. Dizem que o R2 é um limbo, né? Tem algumas coisas o que eu ouvi falar. são boas e outras Deixa eu são só ruins. perguntar. No R1, como você tinha dito, na maternidade, no Saracuruna, nos plantões, foi o que você falou. Não depende de você, né? Não Não depende de depende mim. dos residentes. Isso é um ponto muito positivo para E obstetrícia. negativo também. É, Porque se você não corre atrás, você fica pra pra trás. trás. É. Se você corre atrás, eles vão pegar na sua mão e falar, vambora. Você Se é um R único daquele plantão. Não, são dois São R1s. dois R1s naquele plantão, Sim. né? Então não tem, tem R2, Não R3, tem não R+. tem, não tem R+. Então tudo é seu. Tudo é seu. Cureta é sua, a segunda barriga é sua, quinta barriga é sua. com o tempo também, né? Não, Porque, sim, né, obviamente, mas sim, tudo Então fica vocês assim. tudo no R1 já você pegam pode. muito rápido. Sim. No É. final do R1 vocês já estão fazendo praticamente tudo. Sim, É, sim, Na obstetrícia. sim. já. E os staffs são solícitos, foi aquilo que foi a Super. surpresa que você teve, né? Sim. Tá. E assim, a gente tem contato com uma galera que tá muito fresca, assim, né, jovem, né, É. e tal. Que assim, pra obstetrícia faz muita diferença. Faz.
E a galera é muito ligada, assim, tá? Então estudam muito, eles estão sempre atualizados, eles sabem muito. E é isso, tenha paciência. Quando você fala isso, você tá falando para os mais velhos. Não, eu isso. entendo. Mas é assim, deixa eu ver se eu entendi. Quando você pega um plantão já mais maduro, mais, diria, sênior, né, que se fala? Varia. Tem gente É que aquele gosta que de não ensinar. vai, não, examina lá, depois eu vou, me chama. É isso, é aquela coisa mais... Não acho é que ela quis muito dizer isso, conduta. não. A pessoa De jovem, ela é conduta. mais... Não, são é a condutas mais conduta. modernas, Mais mais Isso aí. atualizadas. Quarto Isso. humanizado. Uma coisa mais Isso atualizada, é importante. Você- A gente isso apaga a tem uma luz, liga a luz diferença. azul, É. deixa o paciente ali de boa. O mais Vocês velho, gostam mais... banqueta. disso? Vocês Eu sim. controlam? É. Vocês acham que isso é importante? Um plantão, se tiver um... Eu acho que as duas coisas são importantes. Você saber onde tem uma conduta ativa, mas você Exato. dá prioridade para um mais... O que tá Dá no... o protagonismo para paciente também, né? Sim. E no R1 da gineco, vocês ficam como? Vocês só participam do canal teórico e da marcação de cirurgia, ambulatórios, Não, é não muito- entram em centro cirúrgico? Muito Centro ambulatório, cirúrgico- muito centro cirúrgico ambulatório. Quase nada. Sim, mais Só se ambulatórios. você, tipo assim, quem fica no início do ano, no final do ano, até consegue pegar alguma coisa. Mas quando começa a entrar férias, eletivo, isso, aquilo, Mas você é vai Quase que tendo que nada Você no sai do centro cirúrgico É. pra ajudar lá embaixo, né, no ambulatório. E acaba que você fica pouco realmente no centro cirúrgico. Mas você, por exemplo, na quinta-feira, no meu caso, né, rodava na vulva. E aí vulva tem marsup, tem biópsia, tem alguns procedimentos cirúrgicos que não são em centro cirúrgico, mas Você faz você ali. faz e assim, que acabei de chegar. Tô fazendo um tô procedimento. Isso no marsup. ambulatório, porque É. você tá no lá no ambulatório. ambulatório. Tô fazendo não sei o quê. Aí tem a Paula com pop Q também, que é super legal, diferente. Fazendo Você fica quase se um sentindo procedimento. A ginecologista. Aham. E tem a parte do didático, que a gente chama, que é o ambulatório geral. E que faz muita diferença, porque como a Rafa falou, a minha faculdade, em termos de gineco, eu vim um pouco crua. Eu também. Então, faz diferença você estar ali com aquele staff que pega na mão. Não, vamos examinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E lá a gente tem muito isso. E aí isso é mais focado no R1. No R1. E Aí tem no a R... pato cervical também, né? Com a É, Yara, que com é a assim, Yara. É, professora. bomba. É. E aí o R2, como é que funciona? Vamos lá, R2. R2. O R2, segunda, terça, de manhã, né? E quinta e sexta é sempre no Moncorvo. Aí já começa a ter mais ginecologia. É, tem mais Aham. ginecologia. Aí terça à tarde é pré-natal. E quarta, durante o dia, é ultrassom. E aí fica variando. Por exemplo, agora, são 3 meses que a gente divide. 3 meses eu tô na ultrassom, depois eu vou pra visita. E na terça à noite e quarta à noite são os plantões Você noturnos. alterna com quem? Com a Fernanda, Com a Fernanda. que é minha R igual. Certo. Elas fizeram as duas R2 na terça-noite. A gente dividiu. A Fê tá terça-noite, eu tô quarta-noite. E depois de um tempo a gente troca. A gente achou que ia... E aí vocês chegam na maternidade na quarta dia. Então, depende. Se eu tô lá... Se eu cheguei lá terça pro pré-natal e eu tô terça-noite, eu já tô terça-noite, fico lá quarta dia, tô na visita. Ah, sim. E depois da visita eu vou pra casa. Se eu fiz pré-natal, fui pra casa, voltei quarta de manhã, fiquei na outra o dia todo, dormi no plantão. E aí tem que ir pro Moncorvo na quinta... Aí eu tenho que acordar cedinho, porque senão eu pego o trânsito. Entendi. Mas o dia da obstetrícia no R2 é quando? Então, Acaba sendo terça terça e e quarta. quarta. É, terça e quarta, varia. Quarta 12 horas. No R2 também, quarta Mais não é 12. um dia que a gente tá no 24 Moncorvo. total. Ah, é, mas... No R2, vocês perdem com isso a cirurgia de quarta? Não. Os R2. Acho que não, porque a gente Não. tem cirurgia segunda também. Tem segunda e tem as de sexta. O que acaba sendo ruim um pouco é a rotina do instituto, porque quarta-feira é um dia que tem pouco residente lá. Então, isso também atrapalha um pouco a rotina. Mas pra gente em si, no centro cirúrgico, não, porque Tem os outros R2 dias. só vai fazer coisa no centro cirúrgico lá pro final É. do R2. Então, assim, você não... vai entrar como segundo ou terceiro auxiliar, né? No máximo você está participando ou vendo desse Isso, né? isso. E com relação, a gente falou do R2, com relação ao canal teórico, aproveitando aqui, né? O canal teórico, ele, pro R1, R2, R3 no Instituto, é o único, toda terça-feira Toda terça, sagrada de manhã. Isso. Né? Mas a parte de obstetrícia,
É O quando? canal teórico existe. Existe. Ele tem um dia certo. Ele é fora do horário, em geral. Tipo, a gente Online. é online, Isso, a gente online. faz... Tem sessões marcadas. Não necessariamente é toda semana, mas principalmente no começo do ano, costuma ter toda semana. E é isso, a gente faz uma planilha. Hoje a gente vai discutir pré-eclâmpsia. Aí eu que vou apresentar pré-eclâmpsia. Tem Na semana frequência seguinte- de presença? Tem. É direitinho. Aí Faz na semana pelo seguinte a Jane vai apresentar DMG. Aham. Essa é uma característica de Saracuruna, né? Sim. Então ela não tem um espaço Uma- físico, um auditório onde Não. eles se reúnem. Não, Vocês, não. Não, é online. provavelmente isso deve ter surgido depois da pandemia. É. É interessante se ele tiver bem alimentado, consolidado, não tem nenhum problema, você pode fazer qualquer tipo de reunião. Não, se tem uma No Zoom. frequência, né? As pessoas são Uhum. cobradas por São isso, cobradas, eu acho são. que é válido, né? No meu R1, quando eu comecei, essa sessão era presencial. Aham. Era logo depois da visita de quarta-feira, cada dia uma residente apresentava e alternando, né, entre os 3 R's. E às vezes vinha gente de fora também. Só que eu acho que ao longo do tempo, a capacidade do hospital foi ficando cada vez mais Maior. lotada de pacientes. E ficou mais difícil a gente conseguir ter tempo ali no meio da É porque rotina. trabalha com urgência. Você está É. no auditório com É. 15 pessoas. É. Acontece uma urgência, tem que tirar 3, 4 dali, né? Então, E assim- vai tendo você vai ter sempre uma interrupção, né? E as pacientes também, lá a gente acaba discutindo pacientes bem graves. Claro que isso acaba acrescentando, Aham. mas isso também toma um tempo. Então, assim, às vezes a gente discutia muito tempo ali nos áudios que tinha durante E a vocês semana. fazem que e dia não da dava. semana isso? É sempre à noite, em casa? À noite. Quando À vocês noite. estão em casa. É. Ou no plantão de. Ou quem na tá no gineco. plantão. Na gineco. Eu também. fazia assim, eu era quinta-noite no R2, então eu sempre apresentava o meu lado Moncorvo No quartinho. no quartinho. É. E quais são os ambulatórios que vocês têm lá? Fora, você já falou da Yara, da patologia. Ah, tá, no Corvo. Vocês têm com O Ricardo Bruno tem de endócrino. reprodução Endócrino. humana, e reprodução humana. tem endócrino. Infanto com a Lara. Isso. Tem vários didáticos. que Gineco vai- geral. Gineco geral. A urogineco com a Paula. Isso. Isso. Cirurgia com Zé. Tem a parte do atendimento a pessoas trans com a Lívia também na Aham. sexta-feira. Mas isso é só no R2. Que é só no R2. O R1 acaba não tendo tanto contato. Vocês ainda estão tendo sexualidade terça-feira com o Serapel? Acabou? Não. Ah. Ele tem um Ele ainda tem ambulatório. mas é Aham. fora da nossa sessão. Ah, tá. Então a gente não consegue Mas ele participar. tá muito presente, né? Sempre Sim, tá ele sempre- apresentando, sim, apresenta tá alguma sendo coisa. convidado, né? Tá, é incrível ele, eu adoro ele. Tem a vulva. E tem a vulva. É Aí- bem completo é muito em termos de completo. ambulatório da Tem ginecologia. tudo, né? basicamente, né? Você tem. Talvez não tenha. Tem masto. Esquecemos da masto. A É, mastologia a masto, e sim. talvez não tenha a parte da oncologia. Oncologia a gente não tem. Porque ela está envolvida com a cirurgia, Mas mas, bem a ou gente mal, não tem. se você for querer fazer isso posteriormente, você talvez Ah, vai ter sim, que fazer seria uma um R4, né? especialização. Um R4. Até uma eu coisa. que tinha oncogineco no meu hospital, que era o Andaraí, a gente até operava, mas não operava. Sabe aquela operava? Tava não auxiliando. operava? A gente Uhum. acho que auxiliava a médica, porque a oncogineco, a cirurgiã, porque são cirurgias muito grandes e complexas Complexos que e sangram e que então assim, dão errado. ela era muito boa, mas assim, a gente vai ter que fazer Uhum. um R+ ali pra Sim. poder se especializar naquilo. Então, eu acho vocês muito completinhos de ambulatórios. A gente, antes de terminar, R2, a tua impressão, uma ex-R2 e a tua impressão chegando como R2. Foi bom? Foi Pode bom. ser melhor? Ou Mas é muito cansativo. R2 Muito. mais do que R1? Mais do É que que você tem que R1. ensinar o R1. Em todos os sentidos. Na Até que a gente obstetrícia. não tem muito isso, né? Porque lá a gente tem pouco contato entre a gente, entre os R's. Ah, é? Porque os plantões são separados. Então a gente convive mais na visita de quarta, por exemplo. Aham. Que aí tem mais contato. Mas agora que tá começando, que eu tô quarta no plantão e agora tem uma R1 no plantão à tarde. Então isso eu acho bom, eu achei bom, assim, interação. que você tem essa interação. Mas eu acho que a questão do R2 é que é isso, plantão noturno. Você fica fora de casa muito tempo e aí você já começa a entrar nos plantões de obstetrícia. Pra fora, né? Os Pra plantões fora, fora. os externos. Então fica cansativo, porque além Rotina. dessa rotina, A rotina do hospital, pesada. tem a necessidade de você fazer o seu plantão por fora. Sim, Não é isso? é isso.
O R2 é puxado nesse sentido. E a curva é muito diferente de aprendizado. No O R1, primeiro ano você é acha que... você faz você aprende muita coisa. Aí no R2 você fala, meu Deus, eu quero mais. O plantão noturno não tem o mesmo fluxo do Não. plantão. Apesar de ser em Saracuruna, não tem o mesmo fluxo do diurno. Então você sente que você tá ali... Até pode ter, só que o que chega pra vocês deve ser, por exemplo, hoje eu uso ele, mas assim, eu sou staff do Leila. E acaba que eu sou de noite lá. Uhum. Tem muito volume. Só que às vezes não fica tanto para os residentes, porque é um plantão noturno. Sim. A gente tem uma hora que a gente tem as demandas até aquele horário para a gente poder concluir as cesarianas. Então tem que ser algo que a gente precisa Ser rápido fazer num e- tempo menor do que ou ficar ensinando. Então tem todas essas burocracias mesmo da noite em si. Por isso que acaba sobrando menos pro residente, né? Cara, mas o que eu acho bom também de só fazer plantão no R2 é que no R2 você já é safa. Muito. Você já, tipo assim, você não precisa mais de tanta ajuda. É. Claro que para algumas coisas, óbvio, tem que perguntar, etc. Você não precisa de tanta ajuda. Então, que eu sou pé frio. Então, todos os plantões que eu dei tiveram cesáreas, tiveram coisas, muita coisa. Então, tipo, eles falam, ó, vem comigo, a gente faz rapidinho, tipo... É isso. Depende também do residente. A gente vai Sim. conhecendo os residentes, a gente vai falando, vamos embora, essa dá, essa não dá, essa demora tantas horas. A gente Isso. já vai... Ninguém roubou nenhuma cirurgia minha, por enquanto, entendeu? Não, isso é ótimo. Mas também eu Vocês tô há 3 são- semanas. Vocês são 6 em Saracuruna. Total. Né? Isso. Total. 2 por ano. 2 por ano. E no instituto são 5 mais 2 de vocês. Isso. São Sete. 7 por ano. Né? Agora- Homens e mulheres, é muito mais mulheres, né? Muito Hoje mais a mulher. ginecologia praticamente não tem, né? Não. Eu acredito que lá só não tem. Entrou agora um colega. acabou de o sair único, um, mas né? é da UFRJ. É. Não é. Não é. Nossa. Né? Então, e lá só tem meninas agora. Só. Faz tempo, assim, pelo que a gente acompanha. Como é que vocês faz lidam com tempo. essa questão do deslocamento? Porque é uma sim. área cruel, né? É. Perigo. Vocês não transitam à noite ali, por exemplo. Porque vocês estão na pior avenida do Rio de Janeiro. Sim. Que Mais é, perigosa. Sim. É. Cara, eu tenho carro. Então, acho que o dia também, né? Uhum. Então, tipo, de manhã a gente vai muito cedo. A gente tem que estar lá às 7. Então a gente sai de casa às 6h30. Não pega Cara, não tanto pega trânsito zero. Eu chego literalmente em 30 minutos. No Waze, assim, Você cravado. não passa no Fachel. Não passa em nada. Às vezes acontece. Globocop, Ai, nada disso. eu Ninguém nunca vê. passei. Eu já passei perrengue, mas foi Que uma de vez só. fechamento da avenida. A gente já tá falando, vamos desistir já do... Não, mas assim, é o que a gente vê todo dia em todas Aham. as vias. Não tem o que Pode fazer. acontecer em qualquer Não lugar. tem Na o que Barra da fazer. Tijuca Mas pode vocês acontecer. estão sempre Exato. fazendo esse trânsito em horários Exato, já é contra fluxo. contra fluxo. O único Contra dia fluxo. que é Não fluxo, sai que a de gente, noite. Então, o único dia que é ruim, que a gente pega fluxo, é quando você dá plantão na quarta-feira à noite. E tem que emenda estar com a... 6 horas, Sim. 7 Ah, horas tá. da manhã no Moncorvo. Tá. Porque se você Porque sai às vezes às você 6... atrasa na Não, se saída você do sai às ponto. 6, você chega às 9. Tá Você vai certo. pegar muito trânsito. Então tem que sair às 5 pra chegar às 6, 6h30. O trânsito é ruim só nessa questão. De resto, a É o gente único, pega é o único momento contra-fluxo. que você pega... Sempre com aquela malinha. Sempre. Ele fica Sempre. Ele fica, você vai É. viajar hoje, doutora? Eu falei, gente, Sempre fala isso pra Caxias. mim. E o R3, Viajei pra gente? Caxias. O Vamos lá, R3 de R3. vocês. O R3, a gente fica mais no Moncorvo, porque aí é o ano que a gente tá mais em contato com as cirurgias ginecológicas, né? Então, a nossa carga horária na maternidade diminui. A gente não passa mais visita na maternidade, não tem mais pré-natal no R3. Então, a gente vai basicamente para plantão e para ultra. Sim. E A Ultra lá é legal. É muito forte. Muito forte, né? Boa. Tô gostando muito. Ah, os legal. preceptores também são incríveis. Assim. E aí, vocês ficam mais na parte cirúrgica dentro. Vocês acham que no instituto a parte cirúrgica ela é boa? Finge que É vocês não tão falando boa, é boa, porque a gente tem as pessoas muito experientes lá para ensinar. Mas E tem um mais o fluxo fluxo. pequeno. Como a gente falou, né? Nada é perfeito. Sim. Tem o fluxo. Mas assim, conversando com as pessoas de outras residências também, eu já tive essa noção, Já assim, tirou que essa não angústia. é tão maior. Que não é tanta diferença assim, sabe? Aham. Depende de onde também. E, não, e Ah, cada se você lugar quiser tem uma... ir pra um forte, tipo Ipanema, tudo bem, você vai vamos operar tirar pra cacete, essa. Mas aí também não tem tanta parte ambulatorial. ambulatorial, assim. é. Isso. Você pesa. É isso. Exatamente. E lá a gente A tem forte questão a da parte vaginal. cirurgia, é minha opinião, tá? Uma coisa muito pessoal.
ela demanda um pouco mais de tempo. Então, às vezes, não precisa essa correria, né? Se Uhum. você puder compensar, né? outra Você vai forma. ganhar em alguma coisa que, depois que passa, você não pega mais. É. Então, se você consolida mais essa questão acadêmica, Porque ambulatorial, até a pessoa que tá lá o em fluxo Ipanema... pode ser a favor de você. Não, e até porque essa pessoa que pode estar lá em Ipanema, ela vai sair, eu duvido que ela vai pegar e vai fazer uma cirurgia sozinha. É. Entendeu? Você Eu sempre acho sai que é meio com medo, meio né? assim, né? Tipo, agora tá por minha conta. Ela vai ver alguém mais experiente, Vai auxiliar. vai tentar, não sei o quê. Isso depois você Agora, vai se igualando, né? Vai Exatamente. ganhando no Agora, tempo. a sabedoria de indicar uma cirurgia, de sentar no consultório, captar pessoa, cliente, tudo, pra você poder indicar essa cirurgia que você sabe tanto operar, é que é o borogodó, X da é coisa, o negócio. E é o que isso que vocês as pessoas não dão não valor, muito né? valor, né? A gente Porque quer a gente saber quer fazer o procedimento, né? Sim. E esquece de como é que Chega a gente até lá. vai conduzir ou isso. captar o cliente. Então, tem coisas muito mais interessantes Sim. e que em nenhuma residência é informada. Eu sempre pego Óbvio, isso lá. operar é ótimo. A gente precisa aprender de uma porção de outras coisas além da residência. Porque, assim, o que eu vejo sempre quando eu converso com os jovens é que todo mundo está preocupado ou com a gineco ou com a obstetrícia e com fluxo e com aprendizado o maior possível. Operar. Eu acho que uma boa residência você tem que ter a parte do procedimento assistencial, tem que existir, não pode ser uma coisa que você vai ver uma ou outra coisa. Ela tem Mas que tem existir. que ter coisa além. Tem que existir a questão acadêmica, para vocês aprenderem a ter, né, A teoria, baseada em evidência. Exatamente. Sim. Então, essas duas coisas têm que estar equilibradas. Mas uma terceira coisa que ninguém fala, que é o network. Sim. Ninguém sim. está preocupado. O jovem, ele se distanciou dos mais velhos. A internet, talvez, criou um desafio, sabe? Então, eu, como mais velho, não consigo te entender, que são mais novas. E os mais novos não conseguem entender os mais velhos. Então, o que existia na minha época era o seguinte: os residentes queriam fazer coisa para os staffs verem eles fazendo. Para poder chamar numa cirurgia, para poder se... Então, essa coisa do... Era tão importante quanto aprender a fazer uma cesárea, quanto aprender a dar uma aula ou apresentar um artigo, era se relacionar. Mas eu não acho que tem Não, que eu ter acho existe, que- tem eu que acho. ter, mas assim, isso é pouco cultivado. É isso, você vai sair do seu Não, residência, você vai fazer uma HTA. Eu vou chamar o Zé. Não, Mas eu independente- eu acho que ainda existe isso, sim, que ele falou. Ele acha que não, mas eu acho que ainda existe. Eu acho que o que não tem na residência, que eu acho que é fundamental, é entender o pós-residência. Sim. É o que você vai fazer. Você quer o quê? Você quer montar um consultório porque você quer operar. Você quer montar um consultório porque você quer operar? Antes de operar, que você sabe tudo de operar, como que você vai captar paciente? Sim. Você só vai ficar fazendo... Instagram, como é que é TikTok. isso? Exatamente. Como que você vai captar esse paciente? Você sabe atender num consultório? Você sabe pedir uma guia de internação? Você sabe fazer... Isso tudo é o que falta na residência. Eu acho que é basicamente isso. Porque senão... Acaba se aprendendo. Não é que mas você é não na aprenda, paulada. né? Mas assim, às vezes você dá uma volta e você perde às vezes um ano. Um ano... Então você quer ser um cirurgião, quer Ou trabalhar com robô, quer não. fazer cirurgias de endometriose profunda. Eu quero fazer isso porque eu amo fazer isso. Cara, você não tem que abrir consultório nenhum. Para que você vai abrir? Você não vai ter cliente. Você vai ser referenciado. Então é Mas melhor aí você também tem que você se saber relacionar com uma se equipe, relacionar. trabalhar Isso. com aquela equipe, ir pegando mão, entendendo Mas todo o falta processo. essas informações. né? Falta. Eu acho, né? Eu acho. E hoje vocês vivem, assim, voltando, com a bolsa da residência, que é mais ou menos uns 3.600, 3.600, 3.600. Mais plantão. E aí vocês têm que fazer, a partir do R2, um plantãozinho fora, se vocês quiserem. Vocês já dão algum plantão fora? Eu já. Você dá onde? Eu tô em Santa Cruz da Serra, que Ah, é a sei. extensão, Sim, né, sim, de sim. Saracuruna, nossa Aham. casa, segunda casa, praticamente. Todos os staffs Tem bastante estão lá. residentes lá, né? Tem. que Tem bastante convivem. residente. Muito staff de Muito Saracuruna staff. trabalha Ah. lá também. Então, às vezes, a gente tá com um plantão, que é o nosso plantão. Plantão de lá. Ah, Você tá. faz Ah. também?
Ainda não dei plantão, mas eu passo visita lá final de semana. Perfeito. Você cobre, faz coringas, é isso? Faço coringa e... É uma hierarquia, né? Você começa a entrar como coringa, daqui a É pouco, isso. pô, pintou feito uma a vaga. Até pra gerar uma confiança, Sim, né? é isso. E eu ainda dou, na verdade, né? Eu faço clínica de popular. Sim, Né? legal.